O primeiro precedente é o chamado direito humanitário. Esse direito humanitário, para aqueles que ainda não estudaram o direito internacional, principalmente o direito internacional público, às vezes acham estranho na graduação quando nós dizemos, olha, mesmo a guerra, mesmo o emprego da violência no plano internacional, tem regras. Não é? O ius in bello, o direito da guerra, ele é uma especificidade do direito internacional público, é um grupo de normas do direito internacional público que visa estabelecer uma regulação do tratamento aos combatentes e não combatentes em tempo de guerra. Isso começa, podemos marcar um fato na história, em 1859, uma batalha muito conhecida, que foi a Segunda Guerra da Unificação Italiana. Nessa batalha, os austríacos haviam invadido a região do Piemonte da Sardenha, no que é hoje o território italiano. E lá, as tropas francesas e então italianas, franco-piemontesas chamadas, comandadas por Napoleão III, expulsaram os austríacos após essa invasão. Esta batalha, que durou em torno de 9 horas, foi em junho de 1859, ela é conhecida como a Batalha de Solferino. Foi nesta batalha, um médico suíço lá cuidava dos feridos, e nesse momento, chocado pelo grau de violência, foram 200 mil soldados combatendo, em 9 horas morreram milhares, é que esse médico decidiu criar a Cruz Vermelha Internacional, que vocês conhecem. O nome do médico era Henri Dunant. Né? E a partir daí, surge a conscientização, os direitos humanos traduzem exatamente o resultado de um processo de conscientização. A gente vai dia a dia refletindo e percebendo quando estamos diante de uma violação dos direitos humanos. Surge, portanto, essa conscientização de que precisávamos ter regras para que, por exemplo, um soldado ferido, um náufrago, para que as populações civis fossem tratadas de uma forma diferenciada em relação a um soldado apto ao combate. Ou seja, surge daí, portanto, dessas regras, surge o chamado direito humanitário, também conhecido como direito internacional da guerra. Esse é um primeiro precedente para chegarmos ao grau atual de juridicização das normas de direitos humanos. Outro precedente que foi muito importante é exatamente a criação, pelo Tratado de Versailles, em 1919, da Liga das Nações. A Liga das Nações é o precedente, foi a instituição que precedeu no plano internacional a criação da ONU. Ela era, na época, a ONU, só que com um objeto muito mais restrito do que a ONU atual. A Sociedade das Nações, a Liga das Nações, o objetivo principal dela era promover a paz, a cooperação internacional. Mas ela trazia algo novo. Ela trazia a previsão de uma ação sancionatória por parte dos países que a compunham contra aqueles países que ofendessem a integridade territorial de algum dos membros componentes da Liga das Nações e a independência política. Portanto, hoje nós ouvimos falar que o Conselho de Segurança autorizou uma ação militar nos Balcãs, como aconteceu na década de 90. Pois bem, na Liga das Nações havia essa previsão. Eu quero lembrar que a Primeira Guerra Mundial ocorreu entre 1914 e 1918. Ela foi criada em 1919. A Convenção da Liga das Nações é de 1929, trazendo essas previsões. Só que a Liga das Nações, nós vamos ver daqui a pouco em algumas fotos que eu trouxe, e alguns precedentes, ela vai fracassar. Ela vai fracassar
talvez encontrando os mesmos desafios que a ONU hoje encontra. Vários alunos, principalmente lá na pós-graduação, eu estou vendo a doutora Sandra aqui, que é lá do grupo de Lorena, do Direito Público. Professor, o que a ONU fez no caso da invasão do Iraque? Né? Foi tão comentado. A ONU não pôde fazer nada, mas não esqueçam que o governo Bush inaugurou a tese do unilateralismo nas ações internacionais. Vale dizer, eu posso, para me defender de um ataque externo, também atuar militarmente, independente de autorização de quem quer que seja. Isso coloca em xeque o velho dilema. Como encontrarmos um sistema jurídico internacional de proteção aos direitos humanos eficaz se nós não temos um poder superior que vincule os países? Essa é uma questão que se discute já há algum tempo. E essa tese do unilateralismo levou a outras consequências que violaram, evidentemente, os direitos humanos. Nós teremos agora, não sei se ainda em 2010, mas talvez em 2011, o julgamento do mentor intelectual dos ataques às Torres Gêmeas. Segundo o governo americano, vai ser o julgamento do século. Vai ser o Nuremberg dos Estados Unidos. Não é? Mas este sujeito, ele foi submetido a 189 sessões de afogamento no FBI. Isso o governo Obama divulgou. Há poucas semanas, a revista Veja, nas páginas amarelas, entrevistava o secretário de Justiça norte-americano, que colocou esse fato. Aí também, e aqui eu vou lembrar a luta da Ordem dos Advogados contra a tortura, né, onde quer que ela ocorra. Não entendemos como legítimo esse tipo de processo para obter confissões, etc. Mas o fato é que a Liga das Nações se deparou também com este fenômeno. Como vincular efetivamente os países que a compunham sem impedindo, aliás, que houvesse a violação da sua convenção, enfim. Então, a Liga das Nações, quando diz se algum membro desta Sociedade das Nações invadir território ou violar a independência política de outro dos seus membros, sofrerá uma sanção X. Ela está dizendo, em outras linhas, que a soberania daquele país, e nós sabemos que o poder soberano é um dos elementos do Estado. Quem lia os livros na minha época do professor Pedro Salvetti Neto, de Teoria do Estado, Dalmo Dallari, conhece esse assunto. Se o país é soberano, para entrar na Liga das Nações e se submeter a esta previsão, ele abria parte de mão da sua soberania.